tudo bem? Estamos no ar com mais um Espaço Saúde, trazendo mais informações para você. Eu quero agradecer a oportunidade de entrar em sua residência, falar com o senhor, com a senhora e toda a sua família. Também convidá-los para ouvir o programa Espaço Saúde na Rádio Clube de Marília AM, todos os sábados, a partir das 12 horas. E também navegar na internet, www.espacosaude.net. E assim nós vamos construindo a nossa interação. E 2013, começamos um novo ano, nova grade de programação, novas vinhetas, novos programas. E eu quero convidar você, telespectador, internauta, para que você nos ajude a construir o programa. Mande a sua sugestão, entre lá no portal www.espacosaude.net, mande a sua sugestão de tema. E aí nós vamos buscar os parceiros, os profissionais para dar entrevista, conversar e te esclarecer sobre as dúvidas que você tem ou oportunidades que você entende importante nós conversarmos aqui nesse espaço social, democrático e solidário que é o programa Espaço Saúde. E no programa de hoje nós vamos falar sobre imposto de renda ano base 2012. É hora de você prestar contas para o leão. Ninguém gosta de fazer isso, logicamente, mas é um momento cidadão, é um momento importante, um exercício da cidadania e que todos estamos obrigados a fazer. E para isso, nós viemos aqui no Rocha Contábil conversar com o contabilista Ruberley Rocha, o nosso parceiro. Ruberley, obrigado por estar no Espaço Saúde. Eu que agradeço, Pedro, e a gente estar podendo falar do imposto de renda mais uma vez, que é um assunto, eu diria que para o cidadão está entre o que mais gera dúvida durante o ano, é a questão do imposto de renda à pessoa física. Só reforçando, ninguém gosta de prestar conta para o governo, ninguém gosta de pagar imposto, acha que o dinheiro é mal gasto, mas é necessário prestar a conta, não é, Roberto? Vamos lá, vamos começar a esgotar esse assunto. Primeiro, a primeira condição de entrega da declaração do imposto de renda é todo aquele que teve rendimento do trabalho assalariado ou não assalariado, profissionais liberais, sem vínculo empregatício, superior a R$ 24.556 em 2012. Então, se eu ganhei no ano de 2012, de janeiro a dezembro, 25 mil, eu tenho que declarar. Tem que fazer a declaração. Obrigatoriamente, não tem jeito de fugir. Obrigatoriamente. Se a Receita ela tem meios para isso, detectar que você estava obrigado e você não fez, o seu CPF vai ficar com uma restrição no cadastro da Receita e ela vai te convidar a apresentar essa declaração e terá uma multa de R$ 165,74 se você não o fizer. Lembrando, a Receita já sabe o que você ganhou em 2012, ele só quer que você apresente a conta, presta a conta, vê se está tudo certinho os recibos. É isso, né, Roberto? É isso. Além disso, nós temos mais alguns casos que levam à obrigatoriedade da declaração. Por exemplo, Pedro, você recebeu uma herança de R$ 41 mil e você não tem rendimento nenhum durante o ano. Essa herança é um rendimento para quem recebe e um rendimento isento. Estou obrigado a fazer a declaração. Eu não vou pagar imposto, mas tenho que declarar. Perfeitamente, não vai pagar imposto. Bom, temos que tomar cuidado que no caso de doações, heranças, quem paga imposto é o doador. Então ele vai pagar um imposto para o Estado, que é 4%. Quem recebe não tem imposto nenhum. Com a Receita Federal está tranquilo. Isso vale para a herança também? Também vale para a herança. O mesmo processo? É um rendimento isento. Mesmo processo. O herdeiro que recebe os bens ali em herança, ele tem aquilo tratado como rendimento isento. Se eu tiver um processo de herança, um espólio que demorou 5 anos, 10 anos, o que vale é o momento em que foi consolidado o espólio. Bom, é importante essa questão do espólio. Até o que é o espólio, né? Que as pessoas ficam com dúvida. Na verdade, o espólio é o tratamento que se dá aos bens e renda daquele contribuinte entre o momento da data do falecimento até o término da partilha para os seus herdeiros, meeiros ou sucessores, né? Então, durante esse período em que está se tramitando o processo de inventário, toda a declaração é apresentado no próprio CPF do falecido, nessa forma de declaração de espólio.
Então, enquanto está tramitando o espólio, eu declaro, sou obrigado a fazer a declaração CPF do falecido, é isso? Perfeitamente. Até que você termina lá, sai a sentença, transitado e julgado, a partilha, tudo bonitinho. Aí se faz a última declaração e ali naquela declaração final vai a partilha dos bens. E coincidentemente naquela partilha foi lá para o José, um exemplo, 50 mil, para o Pedro 20 mil e assim por diante, né? Então cada um vai declarar aqueles rendimentos na sua declaração e ficar atento. Eu não estou obrigado por nenhuma das situações que me obriguem, mas fiquei pela condição de ter um rendimento isento. Tem que apresentar a declaração. Agora, Ruberley, as pessoas que ganharam menos de 25 mil reais, elas têm que tomar algum cuidado, alguma providência? É observar o limite, 24.556. Se ela recebeu menos que isso, se nós estamos falando das pessoas que têm ali a sua movimentação normal, que não tem rendimentos, vamos pensar assim, não declarados, informais, que muitas vezes ela pode ter. A Receita não analisa só renda, ela analisa gastos também, né? Então a pessoa não declara imposto de renda porque, teoricamente, não ganhou mais que R$ 24.556. Mas foi lá e comprou um carro no valor de 80, 100 mil reais no ano. E todo ano ela faz uma troca de carro com valor de volta significativo. Olha, essa pessoa possui indicadores, sinais exteriores de riqueza. Nada impede que o fisco peça para ela comprovar. E se ela não fizer, ela vai sofrer as penalidades, né? Empresários, microempresários, têm obrigatoriedade de declarar? Tem. O empresário, se ele tiver rendimento de prolabore, que é o trabalho assalariado do dono da empresa, rendimentos de aluguéis, às vezes a empresa paga aluguel para o sócio, que na soma ultrapasse os 24.556, leva à obrigatoriedade de declarar. Bem como hoje, uma das fontes de distribuição de rendimentos para os sócios é a distribuição de lucro. E é comum ser maior que 40 mil. Ou seja, se ele tiver um rendimento maior que 40 mil, ele está na condição de obrigatoriedade. Pode ser até que o prolabore seja um salário mínimo mensal. Ok, nós estamos conversando aqui com o Ruberley Rocha, aqui no Rocha Contábil. Estamos falando sobre a declaração de imposto de renda pessoa física 2013, ano base 2012. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Sou Berenice de Lara, terapeuta floral, e venho apresentar uma alternativa de saúde através das essências de cristais Dharma. Problemas na família, no trabalho, a autoestima está em baixa? Quem não tem problemas pedindo uma solução? A diferença está em como cada um lida com eles. As essências de cristais Dharma, dentro da terapia floral, há 19 anos vem ajudando as pessoas a encontrarem um caminho mais simples, natural e rápido para poder viver mais alegre e saudável. Se permita este benefício. Cristais Dharma, torne a sua vida mais leve. Desde que nasceu há um ano, a Tolentino Imóveis trabalha em busca de realização de sonhos. Com base sólida e determinação, centenas de novos sonhos serão realizados nos próximos anos de vida da Tolentino. Tolentino Imóveis. Credibilidade e confiança. Estamos de volta com o Espaço Saúde, trazendo mais informações para você. E no programa de hoje, nós estamos conversando aqui com o Ruberley Rocha, falando sobre a declaração de imposto de renda, que agora a partir de 1º de março começa e vai até o dia 30 de abril. E não fique esperando prorrogação, porque não haverá. Dia 30 de abril à meia-noite, tchau. Quem fez, fez. Quem não fez vai pagar só a multinha, tá certo? Ruberley, nós falamos no primeiro bloco de quem tem obrigatoriedade, a questão da herança. E os brasileiros que vão morar fora do país? Por exemplo, tem muitos descendentes de japoneses, não é, que estão morando no Japão. Como que é esse processo?
Bom, nós precisamos analisar algumas condições para falar para esse cidadão os procedimentos que ele deve tomar. Primeiro, qual é a intenção dele? Eu quero quero ficar lá 5, 10 anos, não quero voltar mais para o Brasil. Então, qual que é a orientação mais acertada? Vai trabalhar no exterior com a intenção de ficar fora? Faz a declaração de saída definitiva. Entrega essa declaração. Aí os rendimentos que forem produzidos lá no exterior, lá serão tributados. Quando ele for voltar para o Brasil, ele vai trazer novamente esses bens que ele acumulou lá fora, tudo direitinho, mas sem problemas de ordem tributária, né? Porque ele já fez tudo direitinho. Ele vai fazer, voltou no Brasil, assumiu a condição de residente, quero ficar. Não está escrito em lugar nenhum que ele vai ficar, mas eu quero ficar no Brasil. Então isso já mostrou a intenção dele de ficar. Aí ele passa novamente a declarar e pagar o imposto aqui no Brasil. O contrário, se ele não fizer nada, então até os 12 primeiros meses que ele ficar fora, ele vai ter a tributação lá. E a rigor deveria oferecer a tributação aqui também. Verificar se tem acordo para que não haja bitributação e o que pagou lá compensa aqui, né? Esses seriam os procedimentos que deveriam ser tomados. Então, hoje eu penso que a melhor alternativa, quando um brasileiro resolve enveredar na vida profissional lá fora, que ele faça a declaração de saída definitiva. E deixa uma pessoa responsável aqui, se ele tiver bens, rendimentos, que vai dar os tratamentos correspondentes a esses bens e a esses rendimentos aqui. Nunca, mas não recomendo, é errado. A pessoa vai trabalhar lá, passa uma procuração aqui para o pai, para o irmão, para o filho, esse vai aqui e compra, muitas vezes até no nome deles mesmo, né? Ninguém está discutindo o quesito confiança, a gente está falando de questão tributária. Aí ele vai e compra no CPF dele lá, do pai, que está no Brasil, um imóvel, vai comprando 1, 2, 3, aquilo começa a produzir rendimentos. Ele não vai ter origem para provar de onde veio aquele rendimento. E muitas vezes, se for entendido como doação, a doação é isenta aos olhos do imposto de renda, mas é tributada para o Estado, 4%. E também tem a questão do tempo, se esse ingresso se dá no Brasil, está sujeito ao recolhimento do carnê-leão. Então, ele resolve isso fazendo a declaração de saída definitiva. Eu penso que é uma boa alternativa. Ou seja, se eu resolver morar fora do Brasil, ou sair para estudar, fazer um intercâmbio, ou fazer qualquer coisa, é interessante procurar um contador para se orientar direitinho, ver qual é a melhor forma para não voltar e a hora que voltar ser bitributado e ter um problema com o fisco, né? Correto. Ele pode procurar, tem a intenção de ir para o exterior, porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero ir para o Haiti, para a África, para Angola. Bom, qual é o tratamento tributário que tem? Tem acordo para evitar a bitributação? Então, o contador vai olhar essas regras e vai passar para essa pessoa. Ou então ele procura direto a Receita Federal do Brasil, no plantão fiscal, e ele vai também obter estas informações. Roberley, quais são as outras orientações? Quem mais está obrigado a declarar imposto de renda? Qual mais orientação você tem nesse sentido aí de quem está obrigatório e o que fazer? Bom, nós temos também aquela pessoa que apurou o ganho de capital. O que é apurar ganho de capital? Eu vendi um imóvel com lucro, eu vendi um carro com lucro, né? Eu apliquei no mercado de ações. Então a pessoa que obteve ganho nessa atividade está obrigado a declarar, e aí a gente não está falando de valor. Também o produtor rural, uma outra condição, aquele que obteve rendimento superior a R$122 mil, ele está obrigado. E aquele que não teve, mas que tem prejuízos acumulados, então este contribuinte, ele quer compensar esse prejuízo, ele tem que fazer a declaração, e a declaração no modelo completo. Também aquele que passou a condição de residente, que a gente estava falando do brasileiro que foi trabalhar no exterior, assumiu a condição de residente, ele vai fazer a declaração aqui, e aí vai verificar as demais regras.
Uma outra situação muito comum nos dias de hoje, principalmente com o estímulo do governo para imóveis, né, residenciais, é a pessoa que vende um imóvel para comprar outro imóvel residencial, um ou mais imóveis residenciais. Você tem uma casa, você comprou lá em 1980, está na declaração pelo custo histórico de R$100 mil, e a cidade cresceu, ela ficou num lugar nobre, ela é vendida hoje por R$1 milhão. Né? Então, esse lucro pode ser totalmente isento do imposto de renda se eu pegar este valor e, no prazo de 180 dias da data da venda, aplicar na compra de um ou mais imóvel residencial. Posso comprar 10 imóveis, cuja soma da compra foi 2 milhões, mas eu apliquei todo o fruto da venda, eu estou amparado pela isenção. Então, este contribuinte também está obrigado. E finalizando, acho que em linhas gerais, o que leva à obrigatoriedade é o valor do patrimônio. Todo aquele CPF que possui um patrimônio superior a R$300 mil, independente das outras situações, está obrigado. Veja bem, não é que eu tenho que combinar situações de obrigatoriedade. Qualquer uma delas já me obriga a prestar contas com a Receita Federal do Brasil. É importante dizer que a Receita tem todas essas informações em mão, ela conhece a história de cada CPF. Além da Receita conhecer você, o que você ganha, o que você gasta, é importante que você tenha um contador profissional de contabilidade que te oriente, para que você tenha um amparo, para que você tenha uma orientação técnica sobre o seu imposto de renda e não ser chamado para tomar um cafezinho lá com os nossos amigos auditores fiscais. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Sou Berenice de Lara, terapeuta floral, e venho apresentar uma alternativa de saúde através das essências de cristais Dharma. Problemas na família, no trabalho, a autoestima está em baixa? Quem não tem problemas pedindo uma solução? A diferença está em como cada um lida com eles. As essências de cristais Dharma, dentro da terapia floral, há 19 anos vem ajudando as pessoas a encontrarem um caminho mais simples, natural e rápido para poder viver mais alegre e saudável. Se permita este benefício. Cristais Dharma, torne a sua vida mais leve. Desde que nasceu há um ano, a Tolentino Imóveis trabalha em busca de realização de sonhos. Com base sólida e determinação, centenas de novos sonhos serão realizados nos próximos anos de vida da Tolentino. Tolentino Imóveis. Credibilidade e confiança. Estamos de volta com o Espaço Saúde, trazendo mais informações para você. E no programa de hoje, nós estamos falando sobre declaração de imposto de renda 2013, ano base 2012. Ou seja, tudo que você ganhou e o que você gastou em 2012, agora você tem que prestar contas para a Receita Federal. Roberley, uma pergunta que a gente ouve muito por aí é o seguinte: eu quero doar um dinheiro para minha igreja, para o meu clube, para minha associação de moradores. Isso eu tenho o retorno, eu posso abater do imposto de renda? E empregado doméstico, eu posso abater empregado doméstico de uma forma geral? Bom, vamos primeiro à doação. Tá? Você quer fazer a doação para a associação de pais e mestres? Pode doar? Pode. Deduz do imposto de renda? Não. Para o clube, pode doar? Pode. Deduz do imposto de renda? Não. Isso aparece no meu imposto de renda, que eu doei o dinheiro? Se você quiser, senão não aparece. Sim, senão não aparece. Não. Aquelas doações permitidas são aquelas previstas em lei, né? Que há um incentivo fiscal. E o que é o incentivo fiscal? Eu vou pagar menos imposto de renda? Nesses casos, não. Né? Então, no exemplo, se eu tenho que pagar R$1.000 de imposto de renda, 6%
por exemplo, eu posso doar para o fundo da criança e do adolescente. Então, eu vou recolher de imposto 940 e vou repassar 60 para o fundo que fica na cidade. Aliás, isso deixa eu só interromper o Ruberley aqui, que foi uma luta grande, até do Ruberley aqui, dos clubes de serviço de Marília, dos contabilistas, para regulamentar esse fundo aqui em Marília, e no final do último governo Eitoff parece que resolveu esse problema. Na verdade, essa comissão do Fundo da Criança e do Adolescente que existia para se promover essa doação de forma eficaz, né, ela engateou durante muito tempo. Final de dezembro, juntou um trabalho da Secretaria, alguns colaboradores da Secretaria da Fazenda, do Estado, outros da Receita Federal, da Prefeitura, um trabalho muito legal do SESCOM também, né, que fizeram esse trabalho juntamente com as demais entidades e criaram o site. Lá, onde está esse site, tem as entidades credenciadas que podem ser recebidas, que podem receber doação e as regras que lá estão, né? Se acessar o site, é só acessar o portal da Prefeitura e tem a bandeirinha lá do Fundo da Criança e do Adolescente. As doações hoje estão suspensas, porque no final do ano houve uma alteração na regra para fazer essa doação, porque a Receita Federal quer ter um melhor controle de doador e da fonte que está recebendo essa doação. Mas acredito que nos próximos dias já deve estar liberado, aí a pessoa vai lá, escolhe qual entidade ele quer doar. Ele não consegue fazer a doação, por exemplo, R$100 direto para determinada entidade. Não, X% vai para a entidade que ele elegeu e um outro vai para um fundo comum, porque tem aquelas entidades que talvez não tenham o nível de conhecimento que outras têm, então para que essas não sejam prejudicadas. Aí sim vai poder fazer a doação e isso vai ser deduzido da declaração do imposto de renda. A exemplo do ano passado, essa dedução pode ser feita a doação pode ser feita até no mês de abril. Então nós estamos ansiosos aí para que seja liberado o site, para que a gente possa já em 1º de março, no momento das declarações, poder estar orientando o cliente para que faça a doação para Marília. É uma forma de você pegar o seu imposto de renda que você tem que pagar para o governo e destinar para uma entidade aqui da nossa cidade de Marília ou aí na sua cidade onde você está nos assistindo. Procure a prefeitura, procure o seu contador para que ele te oriente quais são as entidades e como fazer de forma correta. Ruberley, empregado doméstico, eu posso abater? Olha, o empregado doméstico tinha que o último ano de dedução era o ano passado. Eu particularmente não vi na legislação a manutenção dessa dedução, porque ele tinha data certa para terminar. Tá, então nós temos que aguardar mais um tempo aí a regulamentação. Pegar a regra direitinho para ver se permite ou não. Certo. Quais são os documentos, Ruberley, que é necessário para que eu faça uma declaração perfeita? Olha, a prova material é aquilo que o fisco vai ver em uma auditoria fiscal. Então a gente atende diversos clientes que ficam preocupados. Eu vou fazer minha declaração, depois o fiscal vai ficar com... se eu for cair na malha fina, o fiscal vai ficar de olho na minha declaração, fica com esse receio. Eu não tenho dúvida de dizer que não é assim que funciona, né? O que é feito a malha fina hoje é um batimento de dados da Receita Federal, é um cruzamento de informações. Então, eu trago para o contador fazer a declaração do imposto de renda lá os recibos médicos. Tem que ser fidedignos. O que o auditor fiscal vai pedir lá na frente? Os comprovantes de pagamento. Mas tem alguma coisa na lei que me obrigue a pagar em cheque, cartão? Não, nada obrigue, né? Mas tem coisas também que ninguém vai sair aí com pagamento de 4, 5 mil reais para pagar um médico, né? Ou um outro profissional. Usei o exemplo do médico, né? Mas poderia ser qualquer outro profissional. Então, os recibos que promovem aí deduções, recibos médicos, recibos de despesas com instrução, planos de saúde, pensão alimentícia, né? Também os recibos que comprovam rendimentos, então rendimentos recebidos de pessoa jurídica, né? Rendimentos recebidos provenientes de pensão, aposentadoria, de aluguéis, e também se o dependente for declarar em conjunto, tudo isso que eu uso para o CPF do declarante
também do dependente. É importante lembrar que a Receita Federal, hoje, se eu apresento um rendimento de aluguel, eu estou declarando no CPF, uma pessoa jurídica, CNPJ, já declarou que pagou esse CPF. Então, todas essas informações são auditadas. Houve inconsistência, a Receita Federal vai pedir esclarecimento, e até uma maneira muito transparente. Eu acho que aquilo que é bom e funciona a gente tem que elogiar, aquilo que é ruim a gente não tem que ficar atacando pedra não, tem que sugerir para mudar e melhorar, né? E no caso em questão, o programa de autorregularização do imposto de renda através do site hoje da Receita Federal, entregou a declaração, dali a alguns dias o contribuinte já sabe se está na malha fina, já tem condição de fazer a autorregularização, e a declaração é processada, a restituição já disponibilizada de acordo com o cronograma da Receita, então funciona muito bem. E uma novidade que deve acontecer no ano calendário 2013 para a declaração de 2014 é a declaração simplificada vir pré-elaborada pela Receita Federal. A gente acredita muito que está muito próximo de acontecer. Ou seja, eu vou receber na minha casa, a Receita vai mandar a minha declaração, eu vou ter que conferir e dar o ok para aquilo, é isso? Mais ou menos isso? Eu penso que vai ser mais ou menos isso, só que eu não vou receber isso em casa. Eu vou receber eletronicamente um documento, vou acessar o portal da Receita, verificar se aquelas informações estão corretas e confirmar. Tudo via eletrônica? Penso que tudo via eletrônica, não tem por que mais o uso do papel. Certo. Roberley, prazo para entrega? 23 horas, 59 minutos, 59 segundos do dia 30 de abril. Início de entrega, 1º de março. Penalidades, não entreguei no prazo. Multa mínima, R$ 165,74. Então, dia 1º de março, se eu tiver com todos os documentos, já posso fazer a declaração? Pode fazer a declaração. Agora, eu fiz a declaração, Roberley, no dia 2 de março. Peguei todos os meus documentos, trouxe aqui no Rocha Contábil, você processou, entregou. Só que dia 15 de abril eu descubro que faltou um documento. Eu posso retificar essa declaração? Pode fazer a retificação sem problema nenhum. Tá? A declaração vai ser reprocessada, corrigida, e durante o prazo de vigência de entrega, eu entreguei a declaração, ainda há a possibilidade de mudança de formulário. Passou o prazo, eu não posso mudar mais o modelo do documento. Então, o nosso telespectador pode fazer a declaração tranquila, no prazo, e qualquer coisa futura ele pode retificar. Faz a declaração, percebeu qualquer problema, informação errada, esqueceu uma fonte pagadora ou esqueceu de incluir uma despesa, né? Entregou lá 30 de abril, deu restituição. Em junho ele detectou o problema. Refaz a declaração, deu um saldo de imposto a pagar. Recolhe o imposto a pagar sem problema nenhum, não há motivo nesse caso para perder o sono. Extrato bancário, poupança, aplicações, também eu tenho que trazer para o contador? Também. Tudo aquilo que envolve o patrimônio da pessoa física tem que ser informado. A Receita Federal calcula, com base nisso, a variação patrimonial de cada contribuinte e combina isso com os rendimentos produzidos. Então, se o patrimônio cresceu 500 mil no ano, do outro lado eu tenho que ter rendimentos que comporte esse crescimento. É essa análise que o fisco vai fazer. Então é importante que o senhor, com a senhora que está nos ouvindo, nos assistindo, né, tenha todos esses documentos também, extrato bancário, extrato da poupança, de aplicações, aquela informação de rendimentos que a sua empresa fornece, é obrigatório fornecer para você que você faça a sua declaração de uma forma tranquila, sossegada, e qualquer dúvida procure um contador que ele vai te orientar com certeza. Roberley Rocha, obrigado por estar no Espaço Saúde. Eu que agradeço, Pedro, e me coloco à disposição até para tratarmos de outros assuntos que hoje está sendo criado a partir desse ano, por exemplo, a malha fina da pessoa jurídica. Então, todo esse tratamento de autorregularização que é dado para a pessoa física vai ter também para a pessoa jurídica. E o fisco, ele conhece a vida, a realidade de cada empresa hoje, por produto, por segmento, por item. Não tem mais aquele pensamento do contribuinte achar que o fisco ele é pequenininho, o fisco não vai se preocupar com ele. Não.
a tecnologia da informação veio no sentido de tratar todos iguais, né? Então ele trata o CPF que movimenta R$1, o que não movimenta nada, e o que movimenta 10 milhões, 100 milhões, com a mesma agilidade, com a mesma praticidade. Declarar imposto de renda é um exercício de cidadania. É importante que você tenha isso em mente. Se aplicado bem ou mal, isso é uma questão de cultura do nosso Brasil que está evoluindo. Mas eu tenho certeza que nós vamos chegar lá, afinal somos um país bebê ainda. Temos muito que avançar em termos de cultura e de consciência social. Eu sei que a sintonia da sua TV é uma escolha pessoal. Por isso eu quero agradecer a você por ter escolhido o Espaço Saúde para a sua sintonia. Obrigado pelas orações, mensagens positivas e até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Deus em mim, saúde a Deus em você.